Ok. Voltemos então. Vamos voltar. Vamos ver aqui o restante do processo. Falei a você sobre a voz passiva e o seu respectivo complemento. Você lembra? Você lembra? Tudo bem? Verbo na voz passiva sempre aqui apresentará um agente da passiva como complemento, tá? Sempre agente da passiva. Mas também você se lembra de que eu havia falado, esse agente da passiva, ora estará determinado e estará explícito, ora simplesmente ele estará indeterminado. Como é que isso acontece, Rose? Mostrarei. Você se lembra dos dois exemplos anteriores? Você se lembra? Deixe-me só colocar estes exemplos novamente aqui a você e você saberá exatamente aonde eu quero chegar. Olha só. Pronto. Um dos exemplos foi este aqui. O local, você se lembra desse aqui? O local, volto a ele, havia sido invadido por manifestantes. Gente, olha aqui. Por manifestantes. Olha só. Eu vejo esta locução verbal. Olha como é que tudo agora já se torna automático. Veja só. Encontro uma coisa, pronto. Todo o restante já vem à tona. Havia sido invadido, Rose, 3 verbos indicando um único processo verbal. Isso aqui é uma locução verbal. Olha. Mas você não está diante de qualquer locução verbal. Olha só isso aqui. Verbo ser. Gente. Mais invadido. Isso aqui é o quê? Particípio. Ser mais particípio. Só pode apresentar aqui esta estrutura, um verbo na voz, o quê? Passiva. E passiva o quê, gente? Sintética? Não, só pode ser o quê? Analítica. Voz passiva analítica. Gente, pronto. Eu descobri a passiva analítica, já descobri todo o restante. Quer ver só? Se isso aqui é passiva apenas, né? Não precisa ser exatamente analítica, é voz passiva. O meu sujeito só pode ser sujeito o quê? Paciente. Só pode ser sujeito paciente. Eu fui apresentar este período em um determinado curso, aí um amigo perguntou assim, Rose, por que você foi direto a isso aqui e chamou logo de sujeito? Ora, querido, porque eu preciso encontrar sujeito, verbo e complemento. Pense comigo. Sujeito, verbo e complemento. O meu verbo está aqui. Então, um desses será o meu sujeito, o outro será o complemento. Mas pense bem, você acha que nós chamaríamos isso daqui de sujeito? O que você acha? O que você acha? Você se lembrou, então? Sujeito preposicionado? Então, veja, eu olho para a estrutura, já reconheço tudo, gente. Chamaria nunca isso aqui de sujeito preposicionado? Bens a Deus. Então, você tem voz passiva analítica. O sujeito só pode ser paciente, está bem aqui. Agora, note, sujeito, verbo, complemento. Já identifiquei o sujeito. Ele é sujeito simples, paciente. Já identifiquei o verbo. Só falta agora classificar o meu complemento. Agora, como é que se chama o complemento de um verbo na voz passiva? Só pode ser o quê? Agente da passiva. Obrigatoriamente o quê? Preposicionado pela preposição por ou então pela preposição de. Simples demais. Simples demais, ok? Agora, olha só. Este agente da passiva, note que ele está explícito. Note que ele está explícito. Entende? Então, ora vai aparecer explícito. Mas, ora, ele aparecerá também dessa forma. Você se lembra do outro exemplo? Você se lembra? Analisaram-se. Olha aí. Acho que foi assim, né? Os processos. É isso, né? Analisaram-se os processos. Olha aí. Aí você já havia feito esta análise, você já havia feito esta análise. O seu verbo é transitivo direto, isto é partícula passivadora, pronto. Porque eu encontro partícula passivadora, eu já sei todo o restante. O que era para ser objeto direto vira sujeito e vira sujeito. Olhe,
vira sujeito simples e sujeito simples o quê? Paciente, ó. Rose, mas por que sujeito simples paciente? Porque partícula passivadora só apresenta um verbo na voz o quê, gente? Isso, passiva. E passiva o quê? Sintética. Olha aí, passiva sintética. Pronto, voz passiva sintética. Agora pense comigo. Agente da passiva não é aquele ser que vai necessariamente praticar uma ação sobre o seu sujeito? Não é isso? Agente da passiva, Rose, ser que pratica uma ação sobre o sujeito. Cadê o sujeito? Processos. Rose, o que esses processos fizeram? Nada. Fizeram alguma coisa com esses processos? Sim. O que fizeram com os processos? Analisaram. Quem analisou esse processo? Sei lá. Sei lá. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Algo ou alguém analisou o meu sujeito. Entende? Se algo ou alguém analisou o meu sujeito, se algo ou alguém fez alguma coisa com o meu sujeito, ou, resumindo, se algo ou alguém praticou uma ação sobre o sujeito, eu só posso ter bem aqui um agente da passiva. Só que veja, aqui eu consigo perceber quem é que invade o local. Aqui eu não consigo determinar quem analisa os processos. Eu não consigo determinar. Entendeu? Por isso aqui o seu agente da passiva existe, mas ele está o quê? Indeterminado. É isso. É isso. Você entendeu agora? Deixa-me dizer algo aqui. Quando o seu verbo estiver na passiva sintética, realmente é mais comum você encontrar o seu agente da passiva assim, ó, tá? Indeterminado, é mais comum. A forma explícita aparece mais quando a passiva for analítica. Mas de verdade, gente, isso não impede que você possa ver o contrário. Tá? Não impede, só estou falando aquilo que é mais comum. É mais comum você perceber a forma indeterminada para a passiva sintética. É mais comum você perceber a forma indeterminada para a passiva sintética. Quando a forma é explícita, isso é mais comum na passiva analítica. Mas é lógico que você vai perceber o contrário, sobretudo aqui, ó. Uma passiva analítica também com um agente da passiva indeterminado. É lógico que você vai ver muito um agente da passiva indeterminado quando a sua passiva for analítica, sem nenhum problema, tá? Eu só estou tentando mostrar a você que as duas formas existem, tá? Que as duas formas existem. Tudo bem, gente? Vamos tentar ver algumas questões. Eu preparei algumas questões muito bacanas a você. Vamos primeiro ver este primeiro lado, este primeiro processo, e depois eu trabalharei com você aí a transposição, que causa tanta confusão na cabecinha da sua concorrência, mas você entenderá perfeitamente. Ok? Vamos ver algumas questões. Vai lá. Deixe-me só verificar aqui o que foi que nós preparamos para você. Olha essa daqui, ó. Tranquilo. Trechinho de texto. O real não é constituído por coisas. Tanto o emprego da preposição por, quanto em lugar desta, o da preposição de, atendem às regras gramaticais, mas a preposição usada no texto realça a ideia de passividade da oração. Vamos ver? Primeiro vamos analisar aqui, ó. O real não é constituído por coisas. Galerinha, olha como é que o negócio já é visível, ó. É constituído. Você sabe agora com que está trabalhando, sim? Olha, gente, locução verbal. Só que se você perceber, não é qualquer locução verbal. Isso aqui é flexão do verbo ser. Constituído. Isso aqui é verbo principal que está no particípio. Gente, como é tranquilo? Você está vendo o verbo ser mais particípio, você já está vendo, vou trazer para cá, ó, você já está vendo um verbo na voz passiva. Sintética? Tem de ser o quê? Analítica. Pronto, passiva analítica.
Gente, mas que bacana. Encontro a voz passiva, já sei todo o restante. Já sei todo o restante. Rose, o que não é constituído por coisas? Eu responderia o quê? O real. Trazer para cá também, ó. O real só pode ser o seu sujeito, ó. Mas, como você está diante de uma passiva, isso só pode ser um sujeito simples, olha aí, ó. Só pode ser um sujeito simples e sujeito simples o quê? Paciente. Olha aí. Sujeito simples paciente. Simples demais, gente. Ah? Sujeito simples paciente. Agora note. Sujeito, verbo, só falta o quê? O complemento. Olha aqui o complemento. Só falta o complemento. Olha aqui onde ele está. Agora já pensou aqui? Já pensou? Qual é o complemento de um verbo que está na voz passiva? Viu só? Agente, exatamente isso que você pensou. Agente e o quê? Da passiva. Ah, Rose, que bobagem. Isso é fácil demais, não é, gente? Não é? Isso é fácil demais. Agente da passiva. Lembrando, o agente da passiva é um termo oracional obrigatoriamente o quê? Preposicionado. Olha aqui, ó. Olha aqui a preposição. Obrigatoriamente preposicionado. Mas vai lá. Por quais preposições? Ou por, ou preposição o quê? De. Ou preposição por, ou preposição de. Então você diria, o real não é constituído por coisas. Ou então você diria, o real não é constituído de coisas. Mesmo jeito. E é isso, se você notou, é isso que a questão está argumentando a você. Tanto o emprego da preposição por, quanto em lugar desta da preposição de, atendem às regras gramaticais. Sim ou não, gente? Sim. Sim. Em outras palavras, a banca só estava dizendo assim, ó. Isso, coisas, é um agente da passiva, que pode trazer uma das duas preposições. Sim. Mas também é fato, eu falei a você ainda há pouco, é fato. A preposição por realmente é mais enfática do que a preposição de. Ela causa mais um realce a essa ideia de passividade. Sim, disso você não pode duvidar. Então, mas a preposição usada no texto realça a ideia de passividade. Sim, é muito mais enfático você falar o real não é constituído por coisas do que você dizer de coisas. A ênfase realmente é maior para a tradução dessa passividade. Sim, de fato. E o seu item está o quê? Certo. Ó, bobagem, né? Questão fácil demais. Fácil demais. Pronto. Já sei tudo, Rose, já sei tudo. Você pensa aí. Tá vendo só? Você não vai errar nenhuma questão dessa, gente. Não errará nada, nada disso. Vamos ver outra questão? Vamos ver? Essa questão fácil demais da conta. Olha só. A situação mundial é agravada pelo aquecimento global, pelo processo de desertificação e pela destruição dos mananciais. Antes de irmos à proposta, vamos ver o que nós temos aqui? A situação mundial é agravada. Gente, que delícia. Olha o que você tem aqui, ó. Está percebendo? Locução verbal. Dois verbos, verbo ser, verbo agravar. Dois verbos indicando uma única ação ou um único processo verbal. Você está diante de uma locução verbal. Agora, você não está diante de qualquer locução verbal. Pense comigo, ó. Isso aqui é a flexão do verbo ser. Agravada. Isso aqui só pode ser o quê, galerinha? Particípio. Olhe. Ser mais particípio, venham para cá. O seu verbo só pode estar na voz o quê? Passiva. Já pensou, então? É sintética? Nunca. Ser mais particípio só pode ser passiva o quê? Analítica. Olha aí, ó. Passiva analítica. Pronto. Pronto. O que é agravado aí pelo aquecimento global? Gente, você responde à situação o quê? Mundial. Onde está o seu sujeito? Agora pense. Você tem um sujeito. Você tem um sujeito cujo núcleo é situação, claro, não pode ser mundial, que é adjetivo, nós já conversamos a respeito. Você tem um sujeito simples. Olhe. Agora veja. Se o seu verbo está na voz passiva, você já sabe que tipo de sujeito você tem aqui. Além de simples, é sujeito o quê? Paciente. Olha aí. Sujeito paciente. Além de simples, ele é paciente. Paciente porque seu verbo está na voz passiva. Agora veja, sujeito, verbo na voz passiva, falta o quê? O complemento.
Cadê o complemento, Rose? Aqui, ó. A situação mundial é agravada. Olha o seu complemento. Pelo aquecimento global, pelo processo de desertificação, tudo isso, ó. Pelo processo de desertificação e pela destruição dos mananciais, tudo isso é seu complemento. Você já encontrou o sujeito, você já encontrou o seu verbo, só faltava o seu complemento. Agora, o mais gostoso de tudo é quando você entende, eu vou trazer para cá, é quando você entende que o complemento de um verbo que está na voz passiva é considerado o quê, gente? Agente da passiva. Aí, cadê a preposição por ou a preposição de, Rose? Ô, gente, olha aqui, ó. Pelo, você sabe o que é pelo, hã? Pelo é só o resultado da contração de uma preposição por, alguns dizem per, sem nenhum problema, sem nenhum problema. Preposição por mais um determinante, por mais o, per mais o, pelo. Tudo bem, olha aqui, ó, a preposição, por. Pelo processo, olha aqui, ó, preposição de novo, Rose, por, está bem aqui, ó, por mais o, e pela destruição, por de novo, por mais a, pronto, ali, ó. Olha aí, ó. Entende isso? Tudo bem? Preposicionado, obrigatoriamente, por ou de. Legal, né? Agora, olha aqui, ó. O trecho. Pelo aquecimento global, pelo processo de desertificação e pela destruição dos mananciais, exerce a função sintática de agente da passiva. Gente, simples demais a questão. Foi ou não foi? O seu item está certo ou está errado? Certíssimo, Rose. Não, mas nem vontade de fazer essas questões, de tão fáceis que elas são. Isso mesmo. Tudo bem, gente? Ok? Vamos ver se nós temos mais uma aqui antes de continuarmos o assunto. Vou falar de transposição. Você verá que o assunto será tranquilo. Muito tranquilo. Vai lá. Vamos ver se nós temos mais uma questão aqui. Mais uma questão. Vamos chamar a mais uma aqui. Essa aqui também, ó. Questãozinha de prova. Bacana demais. No trecho, quem foi excluído pelo poder, a expressão destacada exerce a função sintática de agente da passiva. Gente, tudo muito fácil. No trecho, quem foi excluído pelo poder? Ó, só para você se acostumar com a ideia. Ó, foi excluído. Você consegue identificar isso como uma locução verbal. Sim? Ó, locução verbal. Só que não é qualquer locução verbal. Olha só. Foi. Isso aqui é flexão do verbo ser. Tá vendo? Excluído. Você está trabalhando com o verbo principal que está no particípio. Então, olha, ser mais particípio. Pronto, eu já sei o que eu tenho. O que eu tenho aqui? Locução verbal, que está na voz o quê? Passiva sintética. Passiva o quê? Analítica. Olha aí, passiva analítica. Rose, tá muito fácil isso aqui, está mesmo. Mas é porque você já sabe, Passa isso pro seu concorrente para ver, Foi excluído, passiva analítica. Já sei que é passiva analítica, todo o restante, então, eu já descubro. Quer ver? Se isso é verbo e está na voz passiva, gente, você concorda comigo que quem só pode ser o seu sujeito? Ó, é mesmo? É, sujeito. Sujeito cujo núcleo é formado pelo próprio pronome, sujeito simples, mas, como seu verbo está na voz passiva, isso daqui é sujeito simples, o quê? Paciente. Eita, Rose, nunca vi isso aqui. Quem, sujeito? Sua oração não é construída normalmente por sujeito, verbo e complemento? Normalmente não é por isso? Sujeito, verbo e complemento? Você achou seu verbo. Olha a ideia, olha como é que é claro. Você achou seu verbo. Você nunca chamaria esta construção de sujeito. E você já sabe por quê, Porque você sabe que pelo, vou trazer para cá, você sabe que pelo é a contração de uma preposição mais um determinante. Você nunca diria que um sujeito estaria preposicionado, bens a Deus. Então, se isto é meu verbo, se isto é meu complemento, isto só pode ser, por extensão de conhecimento, o meu sujeito. Sujeito, verbo e complemento. Gente, olha como é que é tranquilo. Está vendo só? Agora, olha o seu complemento. Você está diante de um complemento de voz passiva. Se você está diante de um complemento na voz passiva, você só pode estar diante, vou trazer para cá, você só pode estar diante de um agente
e agente o quê? Da passiva. E o agente da passiva, só relembrando, agente da passiva é um termo oracional obrigatoriamente o quê? Preposicionado. Ou pela preposição por, ou pela preposição de. Ótimo, uma das duas aparecerá. Tudo bem? Agora vamos lá. A expressão destacada exerce a função sintática de agente da passiva, sim ou não, gente? Claro que sim, o seu item novamente está o quê? Certíssimo. Olha aí, certíssimo. Espero ter sido bastante clara com você, mas você pode perceber que o processo realmente é bastante simples. Não existem grandes segredos, só um pouquinho de atenção e deixar os seus macetezinhos de lado. É aprender de fato, tá bom, gente? Mas eu preciso finalizar por aqui, chegamos a mais um final do nosso encontro. Encontrarei você em outro momento para nós continuarmos este assunto, tá? Mas paro por aqui, fico por aqui e desejo aí sucesso total a você. Grandes abraços, gente. Até a próxima. Tchauzinho.